Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Se você for inscrito aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo mais uma vez. E caso você não seja ainda, muito prazer, eu sou Everton Cordeiro. Te convido a se inscrever agora mesmo. Por aqui estamos sempre com as últimas informações da política, principalmente, né, as que envolvem a direita e o presidente Jair Bolsonaro. Sempre trazemos aqui a voz dos parlamentares da direita, que são os nossos representantes em Brasília. Trazemos também análises dos jornalistas renomados que ainda não aceitaram, né, se vender para esse sistema. Então, se você é patriota e não aceita mais ser enganado pela mídia vendida, você não pode ficar de fora da nossa família patriota. Além de se inscrever, eu peço aí para vocês que você ative o sininho das notificações para estar recebendo todo o nosso conteúdo. Antes de soltar aqui o play nesse vídeo, eu peço também para que você deixe o seu like, clicando no joinha. É rápido, é de graça e você vai estar nos ajudando muito. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. O STF está com medo. Ele está temendo uma retaliação dos Estados Unidos contra o STF por conta das censuras que a corte implantou no Brasil. E, particularmente, eles estão temendo por Alexandre de Moraes e pelo cancelamento do visto dele, mas a resposta dos Estados Unidos pode ser até pior, como eu vou te mostrar no final do vídeo. Bem-vindos, guerreiros da liberdade, que nós possamos lutar contra os abusos dos arbítrios judiciais do Brasil. E quando você curte, quando você deixa o seu comentário, quando você se inscreve, você ajuda a voz da nossa indignação contra a censura chegar mais longe. Eu vou te mostrar agora a notícia que saiu hoje. É uma notícia da colunista Malu Gaspar. E ela disse: X suspenso, o temor do STF por Alexandre de Moraes após nota da Embaixada dos Estados Unidos. Ou seja, o STF tremeu. O STF tremeu. Ela informa aqui, ó. Saiu uma nota da Embaixada Americana depois da decisão do ministro Alexandre de Moraes que ameaçava cortar o X do Brasil. E na nota da Embaixada Americana, ela afirmou que o país, os Estados Unidos, está monitorando a situação e afirma que a liberdade de expressão é um pilar fundamental em uma democracia saudável. Gente, diplomacias, embaixadas são muito cuidadosas com as palavras e aqui eles estão dando uma solapada, estão dando uma resposta muito firme ao que está acontecendo no Brasil. Estão dizendo, reforçando, ó, a liberdade de expressão é fundamental numa democracia saudável. E eles não fariam essa nota, como eles dizem, out of the blue, out of the thin air. Não fariam essa nota do nada, eles só fizeram essa nota porque eles estão constatando que a liberdade de expressão não está sendo respeitada. Ou seja, a gente não tem uma democracia saudável ou não tem uma democracia, uma das duas coisas. E essa nota foi publicada depois da ordem do Moraes para que o X indicasse um representante legal poucas horas antes do bloqueio da plataforma. Então vejam o momento dessa nota americana. A embaixada americana, que representa o governo dos Estados Unidos no Brasil, emitiu uma nota quando o X nem tinha sido bloqueado, já dizendo que a censura à liberdade de expressão mostra que a nossa democracia não é uma democracia saudável, ou talvez até não seja, na visão de muitos, uma democracia. E nas redes sociais, o Elon Musk foi e repercutiu isso, agradeceu a essa expressão de apoio, que ele chamou de uma expressão de apoio, e afirmou que, de fato, em liberdade de expressão, sem liberdade de expressão, o público não pode expressar os seus pensamentos ou saber a verdade da situação. Realmente, a gente não sabe. O Alexandre de Moraes, ele coloca sigilo, segredo sobre tudo, confidencialidade, violando a própria Constituição, e ele censura o discurso. E isso tornaria impossível um conhecimento preciso do que acontece. A gente vive realmente hoje num estado de censura, muito para além do Alexandre de Moraes. Vejo que existe aí um consórcio lulopetista com o STF, definido nas palavras de um ministro do STF como uma lua de mel entre o governo e o STF, que impõe a censura no Brasil. Isso vai para além do STF. Veja o que aconteceu recentemente, só para ficar nas notícias dessa semana. A Polícia Federal está investigando membros do MBL porque protestaram contra Lula, foram lá e chamaram Lula de ladrão. Da mesma forma, o STF acabou de intimar o Nicolas Ferreira em ação por ele ter chamado Lula de ladrão. Mas, gente, duas coisas. Primeiro, ele tem imunidade parlamentar. Em segundo lugar, tanto o Nicolas como o MBL chamou Lula de ladrão e Lula foi condenado em 3 instâncias, jamais inocentado. Teve seu processo anulado pelos seus amigos do STF. Isso aqui tudo deveria estar protegido numa democracia pela liberdade de expressão. E o governo dos Estados Unidos está acompanhando o que está acontecendo e viu o risco de expulsão do X, depois consumado,
como um sinal da censura, do cúmulo da censura, como uma espécie de ápice do movimento crescente de censura que vem acontecendo no Brasil. E aí, a linguagem, o timing da comunicação dos Estados Unidos, como eu disse, a linguagem dura, num contexto diplomático, aquilo foi uma linguagem dura, o momento da comunicação antes mesmo do banimento do X, sem nem mesmo esperar a suspensão do X, foram vistas com surpresa dentro do Supremo e despertaram preocupação, medo de que houvesse algum risco de retaliação diplomática contra os integrantes do STF por parte dos Estados Unidos, já que as autoridades americanas não costumam se pronunciar sobre assuntos internos à corte. Realmente, as autoridades dos Estados Unidos, elas raramente se pronunciam sobre assuntos políticos ou muito menos sobre assuntos judiciais e processos judiciais de países estrangeiros. No auge da tensão, alguns ministros até cogitaram a possibilidade de o visto americano do Moraes ser cassado, o que poderia não apenas causar constrangimentos para a Suprema Corte a nível internacional, mas arrastar os governos Lula de um lado e o Biden do outro para o centro da guerra entre o Musk e o Moraes. Mais ainda, gente, veja que a pressão da sociedade, a reação da sociedade está gerando efeitos. Nessa outra nota divulgada hoje pela Bela Megalha, ela coloca o não de Tarcísio para Alexandre de Moraes. O que foi o não de Tarcísio para Alexandre de Moraes? Alexandre de Moraes fez um jantar lá na sua casa, chamou uma série de altas autoridades, dentre elas chamou o governador de São Paulo. E o governador de São Paulo disse não, o que é algo muito que eleva atenção, é algo que mostra um descontentamento. O próprio Moraes ficou, segundo a Bela Megalha diz, descontente, incomodado com o não que tomou do Tarcísio. E por que o Tarcísio deu um não para estar na festa do Alexandre de Moraes? Ele explicitamente disse que o não foi por causa do banimento do X do Brasil e por conta dos protestos da sociedade contra esse banimento. Para ele, politicamente, não era um movimento saudável, ou talvez até ele concorde com todos nós brasileiros de que Alexandre de Moraes está abusando do seu poder e entendeu naquele momento que sua presença no jantar seria visto como um endosso àquilo que é inaceitável. Um endosso à censura, um endosso ao arbítrio, um endosso aos abusos. Vamos voltar lá para a nota da Malu Gaspar. Ela segue dizendo o seguinte: entre os ministros, porém, revela o tamanho da tensão interna, essa receio que existiu, né, até temeram pelo próprio Moraes, pela cassação do visto dele, e esse estresse dos ministros revela o tamanho da tensão interna em relação às decisões do Moraes a respeito do X e da outra empresa do Musk, a Starlink. Vamos lembrar, gente, que o Musk ele tem influência nos congressistas americanos, na própria presidência americana. Ele é o cara mais rico do mundo, ele tem aliados em todas as áreas, setores. E aí, a Malu segue dizendo: na corte há muito incômodo com a abrangência das decisões, consideradas exageradas, e a má repercussão junto à opinião pública. Vejam, gente, como é importante protestar, como é importante 7 de setembro. A corte, o STF, ela se dobra, todos os políticos, inclusive os de toga, se dobram, se preocupam com as manifestações da opinião pública, da sociedade brasileira. Nós precisamos encher as ruas no 7 de setembro. Precisamos encher as ruas. A ponto de essa nossa movimentação, os protestos, as redes sociais, a sociedade reclamando, os formadores de opinião, tudo isso gerou uma pressão na corte e já tem um descontentamento em relação às decisões do Moraes. Esse descontentamento na decisão recente que foi dada na primeira turma, lembrem que o Moraes tinha que levar a decisão de confirmação da decisão dele em relação ao X para o plenário, porque o inquérito ali está vinculado ao plenário, o inquérito das fake news, mas ele levou para a primeira turma para evitar os ministros Nunes Marques e para evitar o ministro André Mendonça. Isso eu explico num vídeo anterior aqui do canal de ontem, acompanha lá. E depois eles tomaram uma invertida, porque a nossa ação questionando a ação do Partido Novo e depois a ação da OAB, questionando a decisão do Moraes sobre o X, foi parar exatamente com Nunes Marques. Mas essa é uma outra história, volta lá para assistir o vídeo de ontem. Vamos voltar aqui, ó. O que está acontecendo é uma pressão que está gerando desconforto a ponto de, na primeira turma, quando o Moraes levou para a primeira turma a decisão dele suspendendo o X no Brasil, ela foi confirmada sim, mas o Luiz Fux, o ministro Fux, ele registrou seu descontentamento. Ele fez ressalvas expressas sobre aquela multa de 50 mil reais, que é absurda, não tem nem na China, não tem cabimento. E ele ressalvou expressamente. Isso aqui abre uma fratura no STF. O STF sempre foi ali um monolito, uma pedra única, protegendo Moraes, endossando Moraes, apoiando Moraes. Agora a gente está vendo uma fissura aqui, não só por parte dos ministros indicados por Bolsonaro, mas pelo próprio Luiz Fux, aqui dizendo que não
gostou disso, que fez ressalvas, que isso não parecia adequado, e o Supremo aí tremeu diante da nota americana. Então a gente está vendo aí fissuras surgindo. Aí a coluna, o Globo, foi atrás da diplomacia americana, e aí a gente tem uma notícia que poderia esfriar o nosso ânimo. Vamos ver essa notícia e depois vou dar uma que vai esquentar o nosso ânimo, tá? Mas vamos antes para a primeira, que vai esfriar um pouquinho o nosso ânimo. A coluna aqui do Globo foi atrás da diplomacia americana e, de acordo com fontes da diplomacia americana, não deve mais haver razões de preocupação no STF com eventual constrangimento em relação aos Estados Unidos. Porque essas fontes adiantaram que aquela nota publicada na semana passada pela Embaixada dos Estados Unidos teria sido ou seria a única manifestação da Embaixada sobre o tema, que polariza não só aqui no Brasil, no ambiente entre lulismo e bolsonarismo, que eu acho que não é isso, a questão é censura contra a liberdade de expressão, o enquadramento, a meu ver, aqui está inadequado, mas ok, vamos avançar, mas também aqui polariza entre democratas e republicanos dos Estados Unidos. Vamos lembrar que os Estados Unidos, no Congresso, pessoas como o Chris Smith, outros diplomatas, outros parlamentares, eles já se posicionaram contra a censura do Moraes e eles podem, inclusive, pressionar não só a Embaixada Americana, mas eles podem pressionar também a Corte Interamericana de Direitos Humanos para dar uma resposta contra Moraes. Então, a gente viu essa reação americana, esse frisson aí que gerou na corte, um descontentamento surgindo ali por nota do Luiz Fux, e aí vem essa notícia de que não deve existir uma nova nota dos Estados Unidos sobre o tema. Eles vão dizer que não opinam sobre processos judiciais. Isso em tese poderia dizer, poxa, que pena, a gente poderia ter esperança de uma reação. Isso esfria um pouco o nosso ânimo, mas agora eu vou dizer para vocês uma coisa que esquenta o nosso ânimo. O que esquenta o nosso ânimo? O que esquenta o nosso ânimo é o fato de que existe uma perspectiva de Trump ganhar a eleição, uma boa chance de ele ganhar a eleição nos Estados Unidos, e se ele ganhar a eleição, aí sim, aí os Estados Unidos podem vir e retalhar em relação à censura que acontece no Brasil de diferentes formas, não só com nota de embaixada, mas com bloqueios de bens do próprio Moraes e de ministros que violam os direitos humanos. Os Estados Unidos têm uma política internacional muito conhecida, já fizeram isso em vários casos, de bloquear patrimônio no exterior, nos Estados Unidos, de pessoas que violam sistematicamente direitos humanos ou que praticam atos de corrupção ao redor do mundo. Isso pode vir a acontecer em relação ao ministro Alexandre de Moraes. Então, mais do que a cassação de um visto, mais do que a impossibilidade de viajar para os Estados Unidos, ele pode vir a sofrer uma resposta dos Estados Unidos. E eu expliquei tudo para vocês aqui nesse vídeo. Donald Trump pode punir Alexandre de Moraes se ganhar a eleição? Entenda, você encontra esse vídeo aqui já no canal, linkado abaixo, e você pode entender melhor essa questão. Fica aqui comigo, segue o canal, aqui é um ambiente, sinta-se em casa, é a sua casa, para a gente expressar a nossa indignação contra os arbítrios do Brasil. E lembre, a sua curtida, o seu like, o seu comentário nos ajudam a fazer a nossa voz de indignação conjunta chegar mais longe. Nós precisamos disso, nós precisamos encher as ruas no 7 de setembro para a gente protestar contra as injustiças. E não lembre, não deixe de apoiar nesse ano da eleição aqueles que lutam contra os arbítrios judiciais do Moraes. Um time que tem Marcel Van Hatten, que propôs a CPI de abuso de autoridade na Câmara, um time que tem o senador Eduardo Girão, que lidera o processo de impeachment no Senado, e um time que contestou, foi o único partido a contestar a decisão do do Alexandre de Moraes, de banimento do X do Brasil. O único que contestou isso lá no Supremo Tribunal Federal nessa semana é o time do Novo. Então fica a minha recomendação para você nessa eleição, vota 30. Contamos com você. É isso aí, pessoal. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, chegou até aqui, deixa seu like no nosso vídeo para que o YouTube divulgue ele para mais pessoas. Assim, mais pessoas tendo acesso, é lógico. Muitas vão ficar muito bem informadas e saber a verdade, porque essas notícias que saem aqui você não vai ver na Globo, não vai ver na Record, nem no SBT, muito menos nos canais aí da mídia esquerdista, né? Então, muito importante que você nos ajude a compartilhar o conteúdo e também agradecer você que chegou até aqui, porque é você que mantém aqui o nosso canal de pé. Eu agradeço a todos, um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.